Pois é, Jesus, não, uma ótima oportunidade, porque muitas vezes o direito realmente acaba sendo tido como algo muito hermético. Isso é muito ruim para o cidadão, né? Porque, afinal de contas, todas as nossas relações são regidas pelo direito. Então, cada vez que a gente usa uma linguagem que nos afaste da população, que cria alguma dificuldade, eu lembro até teve uma decisão muito interessante, uma manifestação do ministro Barroso, em que ele lembrava ali o bem-amado Odorico Paraguaçu, e falava, poxa, a gente não pode mais ficar usando esse tipo de linguagem que seja inacessível para a maioria da população. Ele até brincava, veja ex-tunc, ex-nunc, vamos falar para frentemente ou para trásmente, né? Enfim, o importante é que a gente se comunique. Realmente, nesse caso, aliás, nesse lamentável caso, a gente precisa registrar o desalento, né, que essas cenas nos causam, independentemente de quem tenha sido agredido, né, de quem tenha sido vítima. A situação de polarização no nosso país realmente, eu acho que até agora vem arrefecendo um pouco isso, mas estava nos colocando numa situação de pessoas praticamente incivilizadas, né? É uma coisa realmente muito triste de se assistir num aeroporto, num lugar, enfim, qualquer lugar, né? Muito agressivo, claro, com o agravante de ser uma autoridade, aliás, por ser uma autoridade, por ser justamente quem era, lamentável. Mas, em suma, Jesus, a questão da extinção da punibilidade é que desaparece para o Estado a possibilidade de punir. Então, eu não posso mais impor nenhuma pena para você. Existem várias hipóteses, várias causas de extinção de punibilidade. Uma delas que você falou é a prescrição. Né? A prescrição, muito resumidamente, é o Estado demorou para punir, não pode mais punir. Não é razoável que a pessoa passe um período muito longo da sua vida com uma espada de Damocles na sua cabeça. Então, tem ali um tempo de razoabilidade para que se imponha algum tipo de penalidade. Nesse caso específico, a causa da extinção da punibilidade, ou seja, a perda do direito do Estado em punir essas pessoas, se deu por conta de uma postura delas mesmo. A lei prevê essa possibilidade de quando os crimes, nos crimes contra a honra, a pessoa se retrata, quer dizer o quê? Seria como se ela estivesse desdizendo o que ela disse, tá? Então eu falei, olha, você é um ladrão? Seria como se ela tivesse, ó, não, não, você não é um ladrão, tá? Então, ela volta atrás naquela afirmação, e a lei prevê que, em havendo essa volta atrás, antes de se ter uma sentença condenatória, antes de ter qualquer tipo de condenação, simplesmente não há mais interesse do Estado em punir. Por quê? Porque aquela causa que era determinante daquele processo e, portanto, daquela possível punição ao final, deixa de existir. Agora, é muito interessante a gente observar, Gés, uma peculiaridade desse caso, porque os crimes contra a honra, eles são divididos em basicamente duas classes. Os crimes que ofendem o que a gente chama de honra objetiva, que é a reputação que a pessoa tem perante a sociedade, que é algo de como as pessoas o veem, né, uma coisa para fora. E aqueles que ofendem a honra subjetiva, que é aqueles que, falando no português muito corriqueiro, que nos deixam chateados, sabe? Que nos causam sofrimento interno, né? E nesse caso, a gente houve uma combinação dessas duas espécies. A gente teve calúnia e difamação, que ofendem para fora, que tem essa questão contra a honra reputacional, e teve a injúria, que é uma coisa que tem uma agressão mais pessoal, mais por dentro. Segundo a nossa lei, segundo entende toda a jurisprudência, nesse caso de ofensa aos sentimentos pessoal da pessoa, do indivíduo, não seria admissível a retratação, né? Então, a gente estaria numa situação de que restaria um crime ainda, em tese, e considerada todo o entendimento que tradicionalmente se tem com relação aos crimes contra a honra. Mas o Toffoli, eu acho que de maneira até bastante hábil, pelo contexto que a gente está vivendo, pela questão justamente dessa polarização a que me referia, e sensível ao que o país realmente mais precisa, e isso é também em função de uma corte maior, de uma corte suprema, ele vem e traz a justificativa de que todos os crimes foram praticados no mesmo contexto e que mais um foi decorrência do outro, então que não haveria como separar essas duas classes de crimes. Então, a retratação foi estendida, digamos assim, também para a injúria, foi aceita, e é como se aquela situação fosse extirpada por uma ficção jurídica, né, do mundo.
como se aquilo não tivesse acontecido, então, portanto, a gente não tem mais a causa para que se tenha um processo, para que haja uma persecução penal e para se imponha ao final a pena. Então, em tese, concluindo, o crime pode ter havido ou não, não houve tempo hábil para uma instrução processual para ao final da qual se chegue, olha, se possa cravar, aconteceu o crime, a pessoa é culpada ou não é culpada, ou não ocorreu o crime. Antes de se chegar a essa fase investigativa mais profunda de produção probatória, já se tem, olha, se é esse o problema todo, eu retiro tudo que eu disse e vamos acabar com essa história aqui mesmo. Em suma, foi isso que aconteceu. O que, mais uma vez, eu disse, eu acho que foi, nesse momento, bastante salutar para o nosso país.